Então, nossa boa tarde. E é exatamente aquele que vocês ficaram na aula passada, né? Então, na aula passada, vocês ficaram de analisar a formalização dos contratos e também a execução dos contratos. Sendo o seguinte, hoje em dia, então, retornando, então, hoje em dia, existe uma, um entendimento de que o ideal seria que todos os contratos fossem formalizados, exatamente para qual já diz o ditado, aquilo que é combinado não sai caro. Então, o ideal é que seja formalizado. Por isso que excepcionalmente, é que alguns contratos aquisitivo ou um baixo valor monetário, tá certo? Então, os contratos que não precisam ser formalizados são aqueles com baixo valor. Por ser executado. Isso é o ideal. Tudo que foi contratado seja efetivamente executado. Mas nós sabemos que várias situações inesperadas, principalmente por parte da administração pública, né? Às vezes tem a situação de judiciais, é o fato de os gestores, eles iniciam os contratos sem ter o valor todo do contrato em caixa. Por que isso daí é prejudicial? Porque muitas dessas obras posteriormente serão paralisadas. E paralisadas por quê? Por falta de dinheiro. Porque os gestores, eles não se capacitam ou não têm interesse de realizar somente as obras que eles
e precisa ser trabalhado, precisa ser melhorado, tá certo? É conscientizar os gestores de só iniciar as obras públicas ou só realizar um contrato quando você tiver dinheiro em caixa. Próprio ente público, o próprio ente político. Esse é o mais grave. Né? Para nós, é o mais grave. É quando o próprio contratante, o próprio ente público, dá causa à inexecução do contrato. E aí o que acontece? A condição normal é, se ocorrer o contrato, aquele contrato ele tem que ser prestado. Ele deve como eu falei, o problema da burocracia, nós temos o problema da competência dos gestores, nós temos o problema da má vontade, às vezes, dos gestores, nós temos problemas de questões políticas dos gestores, né? Prejudicar ainda mais a execução do contrato, ou a execução dos contratos. Então, isso daí dificulta bastante, dificulta muito a nossa situação frente aos demais países. Então, por isso que o próprio contratante ele pode dar causa. Na maioria dos países do mundo, o contratante, de regra, as medidas cabíveis. Quais são as medidas cabíveis? Exigir da pessoa que deu causa à inexecução que ela, que ela resolva o problema. Por quê? Se o contrato não foi completado porque não foi feito o pagamento de maneira correta, então o que o Estado tem que fazer? Colocar em dia para que o contrato termine. Né? Se foi, digamos que esse outro contrato que já teria sido de mais complicado é quando efetivamente não se dá para sanear os problemas, ou seja, não se dá para resolver os problemas da inexecução. Então, se realmente não der para resolver os problemas, aquele determinado contrato ele tem que ser rescindido. E o que é ser rescindido? Ele vai ser finalizado ali mesmo, antes de ser completado, antes de ser executado na sua totalidade. Aí é um caso de rescisão. Por isso que a gente coloca aqui a inexecução e a rescisão. A inexecução é quando ela pode ser continuar o contrato e aí completá-lo sem problema algum. Se a inexecução ela é total, então muitas vezes não dá nem para mais para sanear, né? Então, efetivamente, se não puder ser resolvida, então o contrato ele tem que ser rescindido.
em que circunstância prestadores públicos, então vão ser pessoas que vão acompanhar os contratos, não tem tanto problema, por quê? Porque quando tiver um problema de inexecução, tem que passar pela procuradoria jurídica ou pela assessoria jurídica do ente ao qual você estava. Então, é um problema, né? A rescisão é um problema. Principalmente quando a rescisão acontece por parte do contratado, ou seja, da empresa contratada. Por quê? Porque aquela empresa contratada, ela vai sofrer, se ela der causa à inexecução do contrato e ela não conseguir dar cabo desse problema, ou seja, se ela não conseguir resolver esse problema e efetivamente não conseguir finalizar o contrato, ela vai ter que sofrer algumas sanções administrativas. Quais são essas sanções administrativas? Ela pode levar uma multa por não ter cumprido o restante do contrato. Ser impedida de trabalhar com todos os entes públicos. Então, por isso que você precisa analisar qual foi o problema da inexecução, né? E, diante desse problema, se ele consegue ser resolvido. Porque se ele não conseguir ser resolvido, você tem que apurar de quem é a falta, ou seja, de quem foi o problema. Se foi do Estado, do ente público, ele tem que arcar com os prejuízos. Esse é a fundo, por quê? Pronto. Então, que nós encontramos dentro da administração, ou seja, quais são as modalidades de contratação. Então, vamos lá. As modalidades de contratos administrativos, né? Então, nós já fizemos esse primeiro apanhado aí para vocês. Essas modalidades, nós temos concessão, contratos de obra pública,
Pronto. Primeiro, o contrato de concessão. Então, o que é a concessão? Só para que vocês tenham uma ideia do que seria a concessão. Concessão é quando o Estado delegar aquela atividade ou aquele serviço a uma outra pessoa jurídica. Então, ele faz essa delegação através da concessão, certo? Através de um contrato de concessão, onde a concessão pode ser concessão de uso. E aí, quais são essas concessões de uso? Digamos em um determinado município. Com o decorrer do tempo, ele adquire outros prédios, então reforma outros prédios naquele mesmo município, e aquele serviço que era feito em 2 prédios, agora é feito, um serviço era feito em 2 prédios, o governo do estado ele consegue reformar um dos 2 prédios e comporta todos para ser utilizado por eles. Caso, quando o Estado ele defere que aquele outro ente público utilize o seu prédio, ele autoriza exatamente através dessa forma, da concessão de uso. Ele concede por um determinado período, que depois pode ser renovado, mas ele concede por um determinado período. Por quê? Porque ele não quer se desfazer do prédio, então por isso que ele não vende, e ele concede exatamente porque a pessoa que vai utilizar aquele determinado edifício, ele vai ter a obrigação de conservar o prédio. Então, por isso que é interessante você fazer a concessão de uso. O outro tipo de concessão é a concessão de obra pública. Ah, professor, qual é a diferença, então, entre a concessão de obra pública e o contrato de obra pública? Na concessão de obra pública, o Estado ele concede que uma determinada empresa ou conjunto de empresas façam obra pública. Quando ele concede essa obra pública a essas empresas, é porque essas empresas depois vão poder explorar essa determinada obra pública. A obra final que foi efetivada. Então, eles vão poder explorar por um determinado período. Então, para o Estado é interessante, por quê? Porque ele não tem dinheiro para pagar a obra. Mas a obra é de interesse dos particulares. Ter um determinado prédio onde eles vão poder fazer atividades ou eventos nesse prédio. Um exemplo excelente disso daí seria o Castelão. Se os nossos times... Você fazer hoje em dia um estádio de futebol é muito dispendioso, né? E é um espaço gigantesco. Então, não é mais interessante. Então, por isso que a maioria dos estádios hoje em dia, eles estão se transformando em arenas. Qual é a diferença da arena para o estádio? O estádio é só mesmo o prédio para ter as competições esportivas. Pronto. A arena é um espaço que você vai ter competições esportivas, mas além de competições esportivas, você pode utilizar com outras finalidades. Você pode adaptar o espaço para shows, você pode adaptar o espaço para convenções, você pode adaptar o espaço para outros eventos, que não só as competições esportivas. E ainda pode instalar várias empresas dentro daquele determinado local. Aí você pode colocar restaurantes, pode colocar cafés, pode colocar lojas, pode colocar outros tipos de empresas. Então, você vai explorar aquele determinado local com várias outras situações.
Então, por isso que existem obras públicas as quais são muito dispendiosas para o Estado, mas a iniciativa privada pode ter interesse. Então, o que é que o Estado faz? Ele concede que a obra seja feita nos moldes que o Estado está firmando, ou seja, que ele está determinando, seja feita pela iniciativa privada. A iniciativa privada constrói, mas os primeiros anos vão ser explorados pela própria iniciativa privada. Depois a obra passa para o próprio poder público. Então, seria uma forma do poder público ter a construção de um prédio, claro que ele não iria dispor do prédio por um determinado período, mas também ele teria custo zero. Ele, ao final do período, receberia um prédio e poderia fazer a exploração desse prédio. Então, está aí o enfoque, né? Então, seria um prédio a custo zero, só que o Estado ele passaria um tempo sem poder explorar o prédio, sem poder utilizar o prédio. A outra forma de concessão é a concessão de serviço público. É o que acontece exatamente com os serviços de água, os serviços de luz, os serviços de telefonia, né? Todos esses serviços são chamados serviços públicos, onde o Estado ele não tem tanto interesse de explorar esses serviços. Então, como o Estado ele não tem tanto interesse de explorar esses serviços, o que é que ele faz? Ele concede às empresas privadas para que elas façam essa exploração, mas essas empresas privadas elas vão ter que dar um retorno, né? Então, as empresas privadas vão se comprometer em duas coisas: manter a tarifa, ou seja, um preço que não pode ser nem alto nem baixo, tem que ser um preço, pelo menos nas formas que o Estado estabeleceu, que o Estado ele estabelece limites de quanto vai ser esse preço. E pela atividade eles vão remunerar o Estado por terem aquela determinada delegação. Tá certo? Ou então o Estado, eles vão ser responsáveis por gerar toda a infraestrutura. Depende de serviço para serviço. Então, nesse caso aí, você percebe. Então, se o Estado for remunerado, ótimo, porque ele não está fazendo nada, está recebendo ainda um valor por esse serviço. Se ele não receber nada, então ele recebe de outra forma. Por quê? Porque a empresa ela gera a infraestrutura, mas no dia que o contrato acabar, a infraestrutura gerada fica e a empresa sai. E aí passa para outra empresa ou pode passar para o próprio Estado. Então o Estado ele também recebe a infraestrutura. Então, por isso que você tem essas possibilidades hoje em dia da concessão de serviço público, onde o Estado ele não precisa mais ficar responsável por construir a infraestrutura e manter a infraestrutura. Ficam a cargo das empresas privadas. E, por fim, as parcerias público-privadas. Nas parcerias público-privadas, são naquelas obras públicas, naquelas situações de atividades que vão ser realizadas, em que as empresas privadas, elas têm interesse, mas não têm tanto interesse, então o Estado, ele pode compor uma parceria. Então, digamos, o Estado, ele tem que fazer um porto em uma determinada cidade. Digamos que lá no Rio Grande do Norte, o porto atual que eles possuem é um porto pequeno e eles precisam de um porto maior. Na cidade atual, ou seja, na infraestrutura atual, não comporta fazer uma reforma, que a reforma gastaria muito dinheiro. Então, o que é que eles preferem? Eles pegam a cidade vizinha e querem construir um porto. Digamos que para fazer a construção desse porto mais moderno, que seria melhor e até estaria numa localização melhor, mais bem localizada, digamos que eles iriam gastar 500 milhões de reais. Se fosse o Estado que fosse fazer a obra, ele iria gastar 500 milhões de reais. Então, o que é que ele pode fazer? Ele pode chegar para as empresas privadas e dizer: olha, empresas, eu tenho esse porto aqui para fazer, agora ele custa 500 milhões, eu não gostaria de gastar. Ele sabe que nem toda empresa vai querer gastar o valor. Então, eles podem dizer: olha, nós podemos arcar com 300 milhões. Então, o Estado diz: olha, então eu arco com 200. Então, ele faria uma parceria.
Porque depois, na hora da exploração do porto, você iria dividir os lucros. Tá certo? Então, as parcerias público-privadas é exatamente isso. Quando o Estado ele não tem o dinheiro todo para investir, então ele faz a parceria com as empresas privadas. E pode ocorrer também de outras formas. Mas foi só um exemplo que eu coloquei para vocês do que pode acontecer com parcerias público-privadas. Tá certo? Então, esses são os contratos de concessão. O contrato de obra pública. O contrato de obra pública é um contrato normal que você geralmente vê para obras pequenas, né? Você vai construir todas as determinações. Então, o contrato de obra pública, o Estado estabelece como essa obra vai ser, faz a licitação, contrata uma construtora ou um conjunto de construtoras. Pronto. Então, faz a licitação, assina o contrato, a construtora executa e o Estado paga a obra, que é um contrato normal. Contrato de prestação de serviço também é um contrato normal, que o Estado está precisando de um determinado serviço, então ele faz a licitação, o ganhador assina o contrato, e aí o Estado entrega todo o material para que seja feito o serviço. Uma vez entregue o serviço, paga-se e o contrato se resolve. Né? Também não tem nenhum problema em relação a isso. Contrato de fornecimento, no caso, vai ser fornecimento de bens. Então, a única diferença entre o contrato de obra pública, o contrato de prestação de serviço e o contrato de fornecimento são os seus objetos. Então, o contrato de obra pública, o nome já está dizendo, é uma obra. Né? Então, são serviços de engenharia, das mais diferentes formas. No contrato de prestação de serviço, então, é algum serviço que precisa ser realizado. Então, o objeto é o serviço. E no contrato de fornecimento, o objeto são exatamente os bens, porque bens têm que ser prestados, têm que ser entregues. Né? A única distinção do contrato de fornecimento é que esse fornecimento, esses bens, eles podem ser entregues todos de uma vez, ou podem ser feitos de maneira parcelada. Depende daquilo que foi estabelecido no contrato. Certo? Então, a única diferença é que no contrato de fornecimento, esses bens, eles podem ser todos eles entregues de uma vez, ou pode ser feito um parcelamento. Exemplo, digamos que o município vai contratar para o fornecimento de resma de papel. Né? Então, o que acontece? Durante o ano, principalmente a Secretaria de Educação, ela vai utilizar muito papel. E aí, como a utilização é grande, o município pode não ter galpões grandes. Então, o que é que ele faz? Ele estabelece meses para que ocorram as entregas desse papel. Então, ele pode colocar a primeira entrega assim que o contrato ele é assinado. Então, uma vez que o contrato é assinado, uns 5, 10 dias depois, é feita a primeira entrega, aí depois faz o pagamento, entrega, faz a entrega da mercadoria, confere-se a nota, empenha-se e faz o pagamento. E depois de um certo tempo, de 5 meses, aí ele coloca essa temporalidade, né? Ou seja, o prazo de tempo para fazer as outras entregas. Então, depois daquele determinado prazo, faz-se uma outra entrega. E, geralmente, no final do contrato, faz a última entrega. Então, ele estabelece os prazos. Por isso que o contrato de fornecimento, ele tem essas distinções. Porque na obra, você contratou a obra, então é só você entregar para a pessoa o local e o material e fazer as medições da forma que foi estabelecido no contrato, né? Porque tem os percentuais. Quando der 20%, faz uma auditoria, faz uma avaliação, né? Ou uma medição, que se chama, no serviço de engenharia. Depois, quando completar 40, 60, 80, 100, então pode ser 50% e 100. Então, depende daquilo que foi estabelecido no próprio contrato. Tá certo?
Os contratos de gestão. Os contratos de gestão, eles são bem interessantes. Por quê? Porque eles não são comuns. Professor, Pode perguntar. o senhor está falando que as entregas elas podem ser meio que parceladas. Aí eu queria saber se o pagamento ele também é parcelado ou a empresa recebe tudo de uma vez. Não, Só quando termina de entregar isso, que ela disse que entregar, não. que recebe o A empresa, pagamento? não. A empresa, o que é que acontece? Nos contratos de fornecimento, quando o poder público ele contrata, faz um contrato de um determinado fornecimento, ele está estabelecendo. Pode comprar do canetas? Pode, entrega, porque o pagamento dele ele vai acontecer da seguinte forma. A empresa, o pagamento ocorre da seguinte forma. A empresa entrega o material onde o ente público estabeleceu. Esse material é conferido com a nota, se o material está de acordo com a nota fiscal. E aí, uma vez que o material está de acordo com a nota fiscal, a pessoa do almoxarifado ou do depósito, galpão, seja o que for, dá um atestado de que recebeu a mercadoria. E aí, essa pessoa, com a nota fiscal e o atestado que recebeu aquelas mercadorias, vai até o setor financeiro para solicitar o pagamento. Aí ele entrega a documentação, né, a nota fiscal mais o atestado de que recebeu, e aí junto dessa documentação ele solicita ao setor financeiro. O setor financeiro vai fazer um outro documento. Quem já viu o financeiro, antes de todo pagamento tem o empenho. O empenho é exatamente já fazer a provisão daquele valor das determinadas contas públicas que vão fazer o pagamento. Então, faz o empenho e depois do empenho faz o pagamento. Mas sempre o pagamento ele é posterior à entrega da mercadoria e da nota fiscal. Tá certo? Então, sempre vai estar atrelado isso, a mercadoria e a nota fiscal. Ele precisa fazer as duas coisas. Se não fizer as duas coisas, esse pagamento ele foi irregular. E aí vai se avaliar quem dentro da administração pública errou para exatamente arcar com o prejuízo, arcar com o ilícito administrativo, com a infração administrativa que foi perpetrada, que foi executada. Ok? Ok, obrigada. Nada. Pronto. Então, visto o contrato de fornecimento, nós vamos entrar agora exatamente no contrato de gestão. E aí, o que é que acontece no contrato de gestão? Né? O contrato de gestão, ele é um contrato que ele não é usual, ou seja, é um contrato diferenciado, certo? Por quê? Porque no contrato de gestão, a empresa que é contratada, pode ser até um ente público, pode ser um instituto, né? Ele é contratado simplesmente para ele fazer o gerenciamento da atividade. Mas ele não vai explorar a atividade. É diferente da concessão do serviço, onde na concessão do serviço você concede o serviço e aquele determinado ente que recebeu o serviço, ele vai explorar a atividade. Aqui não. Por quê? Porque ele vai só gerenciar a atividade. Ele vai tomar, ele vai executar as atividades e ser remunerado por isso. Só para vocês entenderem, para ficar claro. O contrato de concessão do serviço público de telefonia, certo? Então, as empresas de telefonia, elas recebem aquela concessão de serviço público. Ok. Elas recebem a concessão do Estado. Mas quem é que paga elas pela utilização do serviço? É o Estado ou é o consumidor? É o consumidor do serviço, correto? Então,
você percebe que na concessão de serviço público, a empresa que recebe o serviço público, ela explora a atividade. Por que ela explora? Porque ela é remunerada não pelo próprio Estado, mas ela é remunerada pelo consumidor do serviço. Nesses contratos de gestão é diferente, porque o Estado contrata a entidade, ou a empresa, ou o instituto, uma entidade pública, o Estado contrata a entidade e aquela determinada entidade, ela vai fazer a execução do serviço. Mas ela vai fazer a execução do serviço, mas ela não explora, ela só executa o serviço. Então, quem vai remunerá-la é exatamente o próprio Estado. Então, você está vendo aí que eu coloquei aí esses institutos ou as empresas que fazem a gestão de hospitais públicos, certo? As empresas ou os institutos que fazem a gestão dos hospitais públicos, elas firmam contratos de gestão. Por quê? Pelo contrato de gestão, a empresa vai ser responsável pelo funcionamento dos hospitais que foram entregues à sua gerência, tá certo? Então, elas serão responsáveis por todo o funcionamento do hospital. Mas quem é que vai remunerar essas empresas ou institutos pelo gerenciamento dos hospitais? É o cidadão que está recebendo o serviço de saúde? Não. É o próprio Estado. Então, daí a diferença. Não é o Estado que vai agora executar o serviço, quem vai executar o serviço é a empresa ou instituto que foi contratado, que foi passado a gestão, mas eles não vão explorar a atividade porque eles não vão receber diretamente das pessoas que vão ser atendidas. Ele vai receber do próprio Estado. Então, aí está a diferença. A mesma coisa com as cadeias, né? Hoje em dia, tem várias cadeias que as pessoas dizem que as cadeias estão sendo privatizadas. Na verdade, o que está ocorrendo são contratos de gestão. Então, existe uma empresa ou instituto que ela ela disputa nos editais de chamadas públicas, né, porque contrato de gestão, o procedimento licitatório, que não é uma licitação, mas ele é parecido com uma licitação, ocorre o procedimento, e aí o que acontece? Ao final é feito o contrato de gestão. Naquele contrato de gestão, aquela empresa ou instituto, ela vai ser responsável por um ou alguns presídios. Então, ela vai gerenciar tudo do presídio. Vai cuidar que no presídio os presos tenham alimentação, que eles tenham vestuário, que eles tenham todas as atividades necessárias. Então, ela vai ser responsável por tudo. Mas quem vai pagar a conta no final do mês não é o preso, é o próprio Estado. Então, por isso que é um contrato de gestão, porque elas não exploram o serviço. Elas não cobram, quem vai remunerar o serviço não é a pessoa que usa o serviço, e sim o próprio Estado. Vocês conseguiram entender? Ok. Eu vou interpretar o silêncio de vocês como sim, né? Então, o próximo contrato são os convênios. Os convênios é quando os entes eles se unem com um determinado objetivo, certo? Então, convênio é quando dois ou mais entes públicos eles se unem com o mesmo objetivo. Então, você forma um convênio. Então, digamos, o seu município, digamos, que possui só 20% de saneamento básico. Então, no saneamento básico do seu município, só tem 20%. E o prefeito, digamos que ele é da área da saúde, sabe a importância do saneamento básico, tem políticas, e ele sabe que existem políticas públicas hoje em dia para o saneamento básico, então o que é que ele faz? Ele diz, não, eu vou aqui melhorar o saneamento básico do meu município, porque, embora aqui no Brasil os políticos não gostem de obras que ficam debaixo do solo, né, que as pessoas não veem, mas ele disse, eu vou gerar uma economia, porque a cada R$ 1 de investimento, existem pesquisas que apontam que a cada R$ 1 de investimento no saneamento básico, você economiza 5 no sistema de saúde.
Eu disse, eu vou investir aqui no saneamento básico. E, só que ele diz, ó, eu preciso gastar 10 milhões para chegar aqui a 60% do meu município. Então, para me dar um incremento, porque eu vou sair de 20% e vou para 60%. Então, vou, na verdade, atingir mais 40% do meu município. Mas eu preciso de 10 milhões de reais. Eu não tenho esse dinheiro, só tenho 1 milhão. Então, o que é que ele vai? Ele vai bater na porta do governo do estado e diz, governo, eu quero aqui fazer saneamento básico lá no meu município, mas eu não tenho dinheiro. Só tenho 1 milhão, eu preciso de 10. Aí chega o governador e diz, ó, pois eu lhe dou mais 3. Então, ele já tem 4. Ele saiu de 1 e foi para 4. Quando o governo estadual, ele resolve injetar dinheiro para que ele consiga fazer uma obra maior, ele faz através de um convênio. Por quê? Porque o Estado também tem interesse de gerar benefícios à população. Porque todos os entes, eles congregam o bem comum. Então, o Estado vai lá e aporta um dinheiro. Mas ele precisa de 10, e ele só tem 4. 1 milhão dele e mais 3 milhões do Estado. Então, ele vai lá no governo federal e diz, governo federal, eu quero aqui melhorar, quero fazer essa obra para melhorar o saneamento básico, mas eu não tenho dinheiro, eu só tenho 1 milhão meu e 3 milhões do governo do Estado. Então, o governo federal chega e diz, ó, eu tenho 5. Você não vai conseguir os 10, mas você tem 9. Então, digamos que ele sai de 20 e consiga 50. Está no lucro. E aí, o próximo gestor faz outra obra e vai melhorando o saneamento básico. E aí, o que é que o prefeito faz com o governo federal? Também faz um convênio. Então, os convênios são contratos que são firmados entre entes públicos diferentes, mas que visam essa ajuda mútua, né? Então, um vai fazer uma atividade, então o outro ele vai dar um auxílio nessa determinada atividade. Então, eles vão lá e firmam um convênio, certo? Então, esse é o foco do convênio. São entidades diferentes que vão se unir. O consórcio já é diferente. Porque enquanto você viu que o convênio pode ser feito com todo tipo de entidade, e geralmente elas têm hierarquias diferentes, nos consórcios administrativos, você só pode fazer os consórcios com entes da mesma hierarquia, né? Então, o consórcio administrativo, geralmente você une vários entes da mesma hierarquia. Então, por exemplo, os consórcios da saúde, né? Das clínicas odontológicas, ou CEL, Clínica de Especialidades Odontológicas. Então, o CELS é o seguinte, porque o odontólogo, ele faz alguns tipos de serviços, ele não consegue fazer todos, porque precisa de outros procedimentos, então são bem mais complicados. Então, o que é feito? Quando você precisa de serviços odontológicos mais especializados, então, geralmente, o que é que se fazia? Mandava os doentes para a capital. E aí eram anos e anos fazendo esses tratamentos e às vezes nem completava esses tratamentos. Então, para evitar isso, para evitar todas essas filas, para evitar todo esse constrangimento, o que é que foi feito aqui no estado do Ceará, na época do governo Cid Gomes? Resolveu-se fazer com que os próprios municípios, eles se unissem. E para você ter essa reunião de municípios para fazer esses centros de especialidades odontológicas, precisava o quê? Fazer um contrato entre esses vários municípios, porque eles tinham que se comprometer a pegar parte da sua verba, colocar nesse todo, para que você conseguisse formar esse sistema. Então, esse contrato que ia unir todos os municípios de uma determinada região para que eles pudessem se cotizar para conseguir arcar com esse serviço, são chamados consórcios administrativos. A diferença do convênio para o consórcio administrativo é, no convênio, os entes estão se ajudando e aquela obrigatoriedade ela não fica por vários anos, é por uma atividade, certo? O consórcio administrativo são entidades no mesmo patamar, no mesmo nível, e as atividades elas se prolongam com o decorrer do tempo. Então, por isso que você tem os consórcios administrativos para, aqui no Ceará, na área da saúde, as policlínicas, que eram atendimento só tinha nível estadual ou nível federal, os CELS, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, os aterros sanitários e os matadouros públicos, tá certo?
Por quê? Matador público não é só você matar o animal? Não, não é só você matar o animal. Vou colocar aqui. Os matadouros públicos, hoje em dia, têm uma série de exigências. Qual é essa série de exigências que existe atualmente? Tem que ter veterinário, então tem que haver a contratação desse profissional, tem que ter outros serviços técnicos. Então, o valor, porque antigamente as pessoas achavam que era só chegar, pagar um açougueiro, né? E o açougueiro matava o animal e cortava e mandava para os açougues. Pronto, só isso. Não. Hoje em dia, você tem que fazer as inspeções de qualidade, né? Então, você tem que ter, geralmente, um zootecnista, você tem que ter um médico veterinário, precisa ser feito alguns exames para ver se aquela carne é de boa procedência ou não é de boa procedência, se analisar a documentação, se seguiu todas as exigências legais, ou seja, aquele determinado animal que está sendo abatido, ele recebeu vacinas, o tratamento que ele teve foi adequado, se a ração que ele comeu está correta. Então, você tem que fazer as checagens. Depois disso daí, você tem que fazer checagem se ele não tinha nenhum problema de saúde. E, depois de feito todas essas verificações, é que se autoriza que seja feito o abate. E o abate não pode ser feito de qualquer maneira, né? Tem que ser feito de maneira indolor, de acordo hoje em dia com as ARTs, né, ou com as normas já estabelecidas para abate de animais. Então, como as exigências hoje em dia aumentaram para os matadouros públicos, então por isso que um município pequeno não é mais capaz de manter um matadouro público. Então, o que é que se faz? Junta 3 ou 4 municípios, e aí eles abrem o matadouro público em consórcio, e aí cada dia mata os animais e trata a carne dos animais daquele determinado município. Então, digamos que são 5 municípios. Então, segunda-feira funciona para o município X, terça-feira para o município Y, na quarta-feira para o Z, depois para o A, para o B e assim por diante. Certo? Por quê? Nenhum deles vai pagar o custo todo e também eles não têm demanda para funcionar todos os dias, então eles se ajudando, eles se cotizando, eles conseguem manter o serviço e cada um vai utilizar o tanto que precisa no dia que ele precisa. Tá certo? Então, por isso que os consórcios administrativos, eles estão saindo do papel. Os aterros sanitários, porque antigamente as pessoas achavam que lixo era simplesmente tirar da cidade e colocar no local, jogar no local. Hoje em dia não pode mais, né? Por quê? Porque sabe que aquele lixo, ele vai gerar um líquido, esse líquido é tóxico, então, antes de você acondicionar o lixo, você tem que preparar o terreno, colocar, geralmente, uma manta asfáltica, colocar uma proteção para que esse líquido não vaze e caia no solo, que aí vai gerar uma poluição do solo. E depois, quando esse lixo for sendo colocado, que ele vai sendo compactado e vai sendo tratado para que ele não venha mais a poluir o solo daquela região e nem o ar daquela determinada região. E o ideal também é que antes de gerar o lixo, tem que fazer o reuso, tem que fazer a reciclagem, então tem as chamadas também usinas de reciclagem. Hoje em dia, está muito mais especializadas as atividades. Atividades que antes as pessoas achavam que era simples, hoje em dia, elas se tornaram bastante complexas. Por quê? Porque as pessoas começaram a analisar essas atividades e os impactos que elas provocam no meio ambiente. Então, por isso que elas se transformaram em atividades mais complexas. Além disso, nós temos, hoje em dia, os famosos contratos de terceirização. Né? Então, o que é um contrato de terceirização? É quando o poder público ele contrata a empresa para que os profissionais da empresa trabalhem dentro da administração pública. Então, a terceirização é quando o poder público ele contrata a empresa para que os profissionais dessa empresa trabalhem dentro da administração pública. Quais são os prós e quais são os contras? Né? Os prós, como o poder público ele contratou a empresa e os profissionais são da empresa,
aquele determinado trabalhador, ao final do contrato, ele não gera nenhum vínculo com o ente público. Então, o ente público, ele, se quiser, num ano, contratar 100 profissionais, então, digamos, em um ano ele contrata 100 garis, e no outro ano ele está com problema de dinheiro, quer contratar só 70, ele pode? Pode, porque os garis não têm vínculo com ele. Se o gari ele é concursado, o que acontece? Ele tem que manter aquele gari até ele se aposentar. Ele vai ter que ficar com aquele gari até ele se aposentar, principalmente quando esse concursado, ele consegue a efetividade, né? Ele se transforma em efetivo, ele tem a estabilidade. Depois daquele período dos 3 anos, ele pode se tornar efetivo, estável. Não muda mais. Né? Então, tem que ficar até se aposentar. Então, essa é a dificuldade que você tem. Então, por isso que permitiu-se a terceirização. Sendo o seguinte, há alguns anos atrás, faz alguns anos, que a terceirização existia uma diferenciação. Que diferenciação era essa? Se a atividade que era prestada era atividade meio, era possível a terceirização. E não era possível na atividade fim. Qual é a diferença entre atividade fim e atividade meio? Vocês, como são da administração, entendem muito melhor do que eu. Vocês trabalham com isso, né? Então, a atividade fim é aquela que está diretamente ligada à atividade do ente. E a atividade meio é aquela atividade que ajuda as atividades fins, mas ela não tem responsabilidade direta. Então, um tipo de atividade meio. Todo o ambiente precisa ser limpo? Precisa. Então, auxiliar de serviços gerais não é atividade fim, é atividade meio, em todos os locais, ou pelo menos em quase todos. A atividade de auxiliar de serviços gerais, uma pessoa para fazer a manutenção ou para fazer a limpeza, é uma atividade meio, não é atividade fim. Na Unilag, qual é o fim da Unilag? Dar aulas. Então, professor é atividade fim. Mas, um auxiliar de limpeza é atividade meio. O porteiro, atividade meio. Porque não estão ligadas à finalidade daquele determinado ente, daquela determinada entidade. Tá certo? Então, antigamente existia essa distinção entre atividade meio e atividade fim. Mas, eu acho que em 2014, por aí, 2015, a lei da terceirização mudou, tá certo? Essa lei, ela mudou e hoje em dia a terceirização ela é admitida em qualquer atividade desempenhada, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, hoje em dia, a terceirização ela é possível em qualquer atividade. E tanto pode ser atividade do setor público quanto do setor privado. Isso daí foi uma das conquistas do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? Que depois surgiram vários escândalos. Ele perdeu o mandato legislativo e depois foi preso, né? Mas foi uma obra do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. E ele deixou esse legado aí para nós brasileiros, né? A lei da terceirização. E além de ter sido feita a terceirização por parte do Legislativo, o Judiciário depois chancelou, porque o Supremo ele foi chamado a exatamente analisar se depois dessa nova legislação de terceirização realmente ficava essa possibilidade de se contratar com profissionais na atividade meio e profissionais na atividade fim, e o Supremo também chancelou, certo? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele chancelou essa situação. Então, com a chancela do Supremo, hoje em dia nós não temos mais volta, né? Ou seja, você não consegue mais deixar de ter terceirização dentro dos entes públicos. E hoje em dia está livre, né? Você pode terceirizar do jeito que você quiser. Então, no hospital público, antigamente você podia contratar serviços ligados à segurança, serviços ligados à limpeza, serviços ligados à manutenção. Hoje em dia você pode contratar todos. Você pode contratar até médicos, que é atividade fim, enfermeiros, atividade fim, técnico de enfermagem, que é atividade fim. Então, hoje em dia, você pode fazer a contratação por terceirização de todos os serviços, não só mais aqueles ligados
a atividade meio. Ok? Pessoal, então com isso nós finalizamos aqui essa avaliação. Nós finalizamos os contratos administrativos, tá certo? A gente finaliza aqui essa parte dos contratos administrativos. Vocês têm alguma dúvida?